tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, na continuidade ao nosso estudo de inversão de matrizes. Na aula anterior, na videoaula 2.4, eu expliquei o que é uma matriz ser inversível, quando que existe a inversa, que cálculos que a gente faz para verificar a existência da matriz inversa. E, bom, primeiro que isso é verdade somente se as matrizes forem quadradas, né? Então, no contexto de matrizes quadradas, a gente pode vir a se perguntar se a matriz ela possui uma inversa ou não. Então, na videoaula 2.4, a gente fez a verificação, né, de que a matriz ela é inversível somente se o determinante for diferente de zero, e a gente passou pelas propriedades que as matrizes inversas satisfazem e fez umas contas com isso, com as matrizes inversas. Então, caso você tenha perdido aí, precise reforçar, você pode voltar na aula 2.4. Nesta e na próxima videoaula, eu vou explicar para vocês dois métodos para calcular matriz inversa. Então, dada uma matriz dada uma matriz quadrada que possui uma inversa, que a gente já tenha verificado que a inversa existe, como que a gente encontra essa inversa, né? Essa é a nossa dúvida agora nas próximas duas videoaulas. Então, nessa 2.5, a gente vai responder como que a gente calcula a matriz inversa usando a matriz adjunta. Não sei se vocês lembram, né? Mas eu já comentei. Não, mentira, não comentei não. Usando a matriz adjunta. Para calcular a matriz adjunta, a gente vai precisar da matriz dos cofatores. E cofator, sim, a gente já comentou o que é quando estávamos fazendo o quê? O cálculo de determinante para o caso geral. Então, lá na aula de cálculo de determinante para caso geral, eu expliquei que é o cofator. E agora eu vou retomar esse conceito de cofator e a gente vai caminhar para chegar no conceito de matriz adjunta. Então, eu vou discutir nessa videoaula como que a gente calcula a inversa de uma matriz utilizando da técnica, né, da matriz adjunta. Bom, para a gente falar de matriz adjunta, a gente precisa primeiro da matriz dos cofatores. Os cofatores que aparecem aqui, para quem está acompanhando as videoaulas e sabe calcular determinante no caso geral, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma matriz, tá, em que cada elemento dessa matriz é um cofator da matriz original. E esses cofatores que aparecem aqui são exatamente os cofatores que a gente utiliza para calcular determinante no caso geral. Então, lá atrás a gente tinha um cálculo determinante por expansão por cofatores de uma matriz, expande por uma linha e calculando os cofatores daquela linha, né? E calculava o determinante. Agora, ao invés de você calcular somente os cofatores dos elementos de uma linha da matriz ou de uma coluna da matriz, a gente vai calcular os cofatores de todos os elementos da matriz, tá? Então, seja N uma matriz quadrada, seja A uma matriz quadrada de ordem N, portanto, ela tem N vezes N elementos, a matriz dos cofatores de A, que a gente vai denotar por cof, A, é a matriz que a gente obtém de A substituindo cada elemento da matriz original por seu cofator. Então, eu vou pegar lá, a matriz tem ordem N, então ela é uma matriz aqui, ó, de ordem N por N, então ela tem N ao quadrado elementos. Então, para cada elemento da matriz, a gente vai calcular o seu respectivo cofator. E eu vou trocar o elemento A1 da matriz pelo seu cofator A1, o elemento A12 pelo seu cofator e assim sucessivamente. Então, você vai calcular N ao quadrado cofatores. Dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte. Em alguns casos fica até fácil, bem mais fácil assim, tá? E lembrando, quem que é o cofator associado ao elemento?
vou olhar aqui pro A11, tá? Pro primeiro cara aqui, porque fica mais bonitinho. Não, mas eu quero escrever de vermelho. Vou olhar para esse cofator aqui, ó, para fixar ideias. Quem que é o cofator A11, por exemplo? Ele é o menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante da matriz menor que a gente obtém excluindo linha 1 e coluna 1 da matriz original, tá? Então, o cofator AIJ associado ao elemento A e J, ele é quem? Ele é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz MIJ. Quem que era essa daqui? Ela era uma submatriz da tua original que você obtinha fazendo o quê? Excluindo a linha e a coluna que contém o elemento em questão, tá? Vamos fazer uns exemplos para fixar essas ideias, né? Então, vou começar aqui por essa matriz A, uma 3 por 3, né? Porque fica mais fácil olhar para essa matriz 3 por 3. E eu quero calcular a matriz dos cofatores desta matriz 3 por 3, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar por todos os elementos da matriz, calculando o seu respectivo cofator. Então, o primeiro elemento da matriz aqui, ó, é esse 1, certo? Esse A11, que vai estar associado ao cofator azão 11. O número que eu obtenho como cofator associado a esse elemento, eu vou substituir nessa posição depois da matriz dos cofatores. E como que eu calculo esse cara? Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante de uma submatriz de ordem 2 por 2, que eu obtenho excluindo linha 1, coluna 1. Sobra essa submatriz aqui, ó, certo? Que é uma 2 por 2, 1, 3, 1, 0. E o determinante desta matriz, ele é menos 3, né? Porque 1 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 vai dar 3, né? Mas está na diagonal secundária, negativo. E menos 1 ao quadrado é 1, portanto, esse cara aqui é justamente o menos 3. Fechou. Agora eu vou para o segundo elemento da linha, o elemento A12, que tem associado a ele ao seguinte cofator. Menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante, só que agora a gente está aonde? A gente está no elemento linha 1, coluna 2. Então, eu excluo a linha 1 e excluo quem? A coluna 2. Me sobra 2, 3, 3, 0. 2, 3, 3, 0. Determinante nesse caso, produto da diagonal secundária, 9. Com sinal de menos a posição, menos 9. Só que é menos 1 elevado ao cubo, que vai te dar menos 1. Menos 1 vezes menos 9, 9. Show? Próximo cara, agora a gente vai para onde? A gente vai para o elemento da linha 1, coluna 3, certo? O elemento da linha 1, coluna 3 é o cara associado ao A13, que vai te dar menos 1 elevado a 1 mais 3, 1 mais 3 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1, vezes o determinante dessa submatriz. Só que veja bem, que submatriz? Eu tiro a primeira linha aí, a última coluna, sobra essa 2, 1, 3, 1 aqui, que é essa 2 por 2. Só que 1 vezes o determinante dessa matriz é o determinante dessa matriz. E o determinante dessa matriz é produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. 2 menos 3, menos 1. Calculei os 3 cofatores da primeira linha. O que a gente vai fazer agora? O mesmo processo, só que para a segunda linha. E depois o mesmo processo para a terceira linha, certo? Aí a gente obtém todo mundo. Aqui, se você chegou nesse momento do vídeo, você entendeu como calcula cofatores, sugiro, né, que você pause o vídeo agora, tente calcular os próximos 6 cofatores, tá?
E aí, quando você terminar, você despausa o vídeo só para verificar se você calculou corretamente, então, esses 6 cofatores, beleza? Sugestão de prof, hein? Vai lá que funciona. Bora. Eu coloquei a matriz aqui em cima, né? Bonitinha, pra gente fixar ideias. Então, eu vou ter aqui, ó, primeira coluna, eu calculei os cofatores da segunda linha. E depois eu calculei os cofatores da terceira linha. Então, olha só, na posição linha 2, coluna 1, menos 1 elevado a 2 mais 1, determinante da matriz. Qual matriz? Eu vou excluir a linha 2 e a coluna 1. Sobra 0, 2, 1, 0. O determinante dessa matriz é menos 2, certo? Porque é 0 vezes 0, 2 vezes 1, menos 2. Com o menos de menos 1 ao cubo, vai te dar 2 positivo, beleza? Lembra que eu comentei quando a gente estava falando de determinante, na primeira aula de determinante, que o determinante você mais ia usar era da matriz 2 por 2? Olha aí, ó, a gente usando o determinante de matriz 2 por 2. Um monte deles para calcular o cofator e, bom, enfim, né, se você está seguindo as aulas aqui dessa playlist, a gente já calculou o determinante de matriz 2 por 2 umas 1 bilhão de vezes, né? E seguimos. Agora eu vou pegar aqui, ó, linha 2, coluna 2. Então, eu excluo a segunda linha e a segunda coluna. Sobra a matriz 1, 2, 3, 0 e é menos 1 elevado a 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1. Eu estou preocupada apenas com o determinante dessa 2 por 2. Mas o determinante dessa 2 por 2 é 1 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, menos 6 por causa da diagonal secundária. Multiplicado por 1 dá o próprio menos 6. Fechou. Bora lá. Próximo, agora eu vou tirar os elementos agora da linha 2 e coluna 3, certo? Porque eu estou aqui no A, 2, 3. Só que quando eu excluo essa coluna, me sobra 1, 0, 3, 1, essa submatriz. E 2 mais 3 é 5, menos 1 elevado à quinta potência, menos 1. Então, vou calcular esse determinante e vou multiplicar ele por menos 1. Mas esse determinante é 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes 0, 0. Portanto, é menos 1 vezes 1, que é menos 1. Agora, a gente vai para onde? Para a terceira linha e vai fazer exatamente o mesmo processo na terceira linha dessa matriz, certo? Excluindo aí os caras que precisam ser excluídos nos momentos adequados. Então, eu estou aqui com a linha 3, 1, 0, a gente vai tirar o primeiro elemento, o cara da primeira coluna, o cara da primeira coluna exclui a primeira coluna, sobra 0, 2, 1, 3. Det desse cara é menos 2, porque esse sujeito aqui dá 0, esse produto da diagonal principal dá 0, da diagonal secundária dá menos 2, e é menos 1 elevado à quarta potência, porque 3 mais 1 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1, e 1 vezes menos 2, menos 2. Agora eu vou tirar quem? Eu vou tirar a segunda coluna e a terceira linha. Sobra 1, 2, 2, 3. Aí aqui eu vou ter que fazer um pouco mais de trabalho. Então, menos 1 elevado a 2 mais 3, que é 5, menos 1 elevado a 5 é menos 1. E aí, o determinante dessa matriz é 1 vezes 3, 3 menos 2 vezes 2, 4, 3 menos 4, 3 menos 4, menos 1, certo? Então, tá aqui, ó. Menos 1 que multiplica 3 menos 4. Isso vai te dar menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1 é 1. Agora, a gente vai para a última, a gente exclui, então, a última linha e a última coluna, fica essa matriz 1, 0, 2, 0, que é menos 1 elevado a 3 mais 3, 3 mais 3 é 6, menos 1 elevado a 6 é 1, 1 vezes esse determinante, mas esse determinante é 1 vezes 1, 1,
diagonal secundária é 0, portanto é 1, e o produto de 1 vezes 1 é 1. Calculei todos esses cofatores, os 9 cofatores da matriz. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai construir a matriz dos cofatores, certo? E quem que é a matriz dos cofatores? Ela é uma matriz de ordem 3×3, em que cada elemento dessa matriz, naquela posição, é o respectivo cofator. Então, aqui, ó, linha 2, coluna 1, 2. Linha 2, coluna 1, eu coloco 2. Linha 2, coluna 2, menos 6. Linha 2, coluna 2, menos 6. Linha 2, coluna 3, menos 1. Linha 2, coluna 3, menos 1. Linha 3, coluna 1, menos 2. Vem o menos 2, depois o 1, depois o 1. E a primeira linha que a gente tinha calculado lá atrás, né? Foi os 3 primeiros que nós calculamos. Construir a matriz dos cofatores, tá? Então, sempre que você precisar da matriz dos cofatores de uma determinada matriz, o processo é esse. Se a matriz for 3×3, você vai ter 9 cofatores para calcular, porque você tem 9 elementos na matriz. Se a matriz for 4×4, 4 vezes 4 dá 16, você tem 16 cofatores para calcular. Mas tudo bem, tá? Vocês já viram aí que tem uns determinantes que são fáceis de calcular, que você bate o olho e verifica linhas iguais, ou colunas iguais, ou linhas múltiplas, ou colunas múltiplas, e acaba concluindo que dá 0 determinante, tá? Usando as propriedades determinantes, facilita um pouco a nossa vida aí para calcular esses negócios. Beleza? Entendido como é que calcula a matriz dos cofatores? Vamos guardar isso aqui então. Tá? Mais um conceito aprendido, vou guardar o conceito de matriz dos cofatores. Seguimos. O próximo conceito é matriz adjunta. Então, vou pegar uma matriz quadrada de ordem n, certo? Matriz quadrada de ordem n e cof de A, a matriz dos cofatores da matriz A. Quem que eu chamo de adjunta? Matriz adjunta. Ah, não era esse símbolo que eu queria. Quem que eu chamo de matriz adjunta de A? E indico por A de A a transposta da matriz dos cofatores. Então, você calcula a matriz dos cofatores, transpõe ela e você tem a adjunta na mão. Está calculada a matriz adjunta, certo? Não tem que passar. Processo. Pega a matriz, calcula a matriz dos cofatores. Calculou, transpõe. Transpôs, temos a adjunta na mão. Então, olha só, vamos seguir o processo aí. A matriz A, nossa original, que nós calculamos a matriz dos cofatores. E agora eu vou pegar essa matriz dos cofatores e vou transpor para obter a adjunta. Note que, como que a gente transpõe matriz mesmo? Ai, professora, não lembro mais. Vamos lá, vamos ver se a gente lembra. A linha 1 vira quem? Vira coluna 1, na mesma ordem, certo? Depois, a linha 2 vira coluna 2. E depois, a linha 3 vira o quê? Coluna 3. Essa é a brincadeira de transposição. Você dá umas tombadinhas assim, os caras, aí fica bonitinho. Então, essa aqui é a nossa matriz adjunta. Beleza? E o que eu vou fazer com a adjunta agora? Observe que a gente apresentei 2 conceitos novos para vocês já nessa aula. A matriz dos cofatores e a matriz adjunta. A adjunta é simples, pega dos cofatores e transpõe. Acabou. Fechou? Seguimos. Teorema. Ih, começou, né? Se A é uma matriz quadrada de ordem n, se A é uma matriz quadrada de ordem n e a matriz identidade de mesma ordem, então a matriz A vezes a sua adjunta é igual a adjunta vezes a A. É comutativo esse produto, tá?
Adjunta vezes A é igual a A vezes a adjunta. Então, esse produto da matriz com a sua adjunta é comutativo. Lindo! Só que além de ser comutativo, isso é igual ao determinante da matriz vezes a identidade. Lembra que determinante é um número real. Portanto, isso aqui é matriz identidade vezes um número escalar real, que pode ser difícil de calcular se a tua matriz for de ordem 5 por 5. Difícil não, trabalhosinho, mas é um número real, tá? E esse produto é o quê? Uma matriz diagonal com o mesmo cara em todos os elementos da diagonal principal. Fechou? Guarda essa informação. Teorema bonito, esse eu não vou demonstrar. Teorema 2. Se A é uma matriz quadrada de ordem n e ela possui determinante diferente de zero, se ela possui determinante diferente de zero, então ela tem inversa. Lembra? Então ela tem inversa. Isso é um resultado que a gente comentou na aula anterior. Eu comentei na videoaula anterior. E quem que é a inversa? A inversa dela tá aqui, ó. O jeito mais simples possível de se calcular a inversa. Olha que coisa linda! Agora você sabe calcular a inversa de uma matriz. Como que eu calculo a inversa de uma matriz? Eu encontro a adjunta da bonita, tá aqui a adjunta, e multiplico a adjunta por 1 sobre o determinante da matriz. Então, mais uma vez, o determinante tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o determinante for igual a zero, esse quociente não existe divisão por zero, certo? Então, mais um fator aí para que esse determinante seja diferente de zero. E aí, você calculou a tua matriz inversa. Então, essencialmente, o que a gente precisa fazer para achar a matriz inversa? Você precisa fazer um passo a passo bonitinho aí, né? Você vai calcular o determinante da tua matriz e você vai verificar que esse determinante ele é diferente de zero. Bom, então a matriz tem inversa, eu vou gastar energia, fechou? Aí você faz o quê? Você calcula a matriz dos cofatores. Aqui é onde você vai ter um pouco de trabalho, porque dá um pouco de trabalho calcular a matriz dos cofatores. Mas tudo bem, né? A gente calcula aí a tua matriz dos cofatores, passo número 2, calcula a matriz dos cofatores. Calculou a matriz dos cofatores? Você calcula a matriz adjunta. Quem que é a adjunta? É pegar a tua matriz dos cofatores e transpor. Mas isso aqui não tem segredo nenhum, porque transpor matriz é fácil. Beleza? Fez isso? Passo 1, passo 2, passo 3. Calculou a adjunta, você vai lá e calcula passo 4. A inversa. E quem que é ela? 1 sobre o det vezes a adjunta que já está calculada no passo anterior. Certo? Essa é a brincadeira. Beleza, então, fixado aí qual que é o processo, né, que você vai precisar fazer para poder calcular uma inversa, que não tem nada demais, bem tranquilinho e está calculado. Agora, deixa eu convencer vocês de que convencer vocês de que 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta é de fato a inversa da matriz? Bom, para fazer isso, eu vou fazer uma continha aqui, ó, uma continha, bem bonitinha. Eu vou pegar a matriz e vou multiplicar ela por 1 sobre o determinante dela vezes a matriz adjunta. Vamos fazer essa conta? Bom, se 1 sobre o determinante, aí deixa eu só escrever A aqui, não esse AN, que esse N só vai complicar a cabeça. Se 1 sobre o determinante for de fato 1 sobre o determinante vezes a adjunta, para que essa expressão, né, essa matriz que está aqui, seja inversa, eu preciso que esse produto dê identidade.
né? Se eu conseguir verificar que dá identidade, acabou, é a inversa. Então, vamos fazer conta. Bom, 1 sobre determinante é constante, né? E constante com matriz comuta o produto, né? Tá, então eu vou escrever assim. Isso vai virar 1 sobre o determinante da matriz A. Matemáticos mais exigentes diriam que eu tenho que brincar com os parênteses ali primeiro e tal, da associatividade do produto, mas vamos lá. Vezes a matriz A, vezes a matriz A. Por que eu não consigo escrever adjunta sem falhar? Vezes a matriz adjunta da matriz A. Quero escrever a coisa assim, fechou? Só que o que... Bom, 1 sobre o determinante da matriz A, fechou? Vezes A vezes a adjunta. Mas, o que o Teorema 1 diz? O Teorema 1 diz que se eu pegar a matriz e multiplicar pela sua adjunta, isso dá o determinante vezes a identidade. Então, eu vou trocar isso aqui por determinante da matriz A vezes a matriz identidade. O que está se passando aqui, né? O que acontece aqui quando eu faço essa brincadeira? Bom, 1 sobre o determinante é um número, determinante é um número, então isso fica... Eu posso brincar aqui com parênteses da seguinte forma, ó, só para ver a bagunça. Eu vou multiplicar esses caras aqui primeiro, ó, e vou fazer isso vezes a identidade. Eu arranco esse parênteses aqui do meio e aí faço esse produto vezes a identidade. Porque eu posso fazer isso porque é só uma questão de associar. Só que 1 sobre determinante vezes determinante é tipo fazer 1 sobre 2 vezes 2. E esse produto dá 1, porque um é inverso do outro, né? Fechou? Então, esse produto aqui dá 1. Então, isso aqui dá 1 vezes a matriz identidade. Mas 1 vezes a matriz identidade é a matriz identidade. Portanto, A, 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta é o quê? É a matriz inversa da matriz A. Porque o produto está dando a identidade. E o que a gente sabe? Que se o produto de matrizes dá a identidade numa determinada ordem, na ordem contrária também dá a identidade. E isso só acontece se essa matriz for se elas forem uma inversa da outra. Por quê? A inversa de uma matriz é única, tá? Então, isso mostra para nós que esta 1 sobre o determinante A vezes a adjunta é de fato inversa da matriz A. Ok? Seguindo, bom, se a consequência deste teorema, né, a matriz quadrada de ordem n, a inversa da matriz existe se e somente se o determinante for diferente de zero. Por quê? Porque se o determinante for igual a zero, esse quociente 1 sobre o determinante não existe, porque não existe divisão por zero, então esse método de adjunta não me serve para calcular a matriz. Mas esse método de adjunta serve para calcular a inversa de qualquer tipo de matriz. Bom, no determinante igual a zero não vai funcionar, portanto a inversa não vai existir. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Na verdade, né, agora que a gente concluiu isso, a gente tem condição de calcular a inversa, né? Então, seguindo o exemplo, a gente pegou lá a matriz A. Para esta matriz A, nós já calculamos a adjunta dela, tá? Que é exatamente a mesma matriz. Eu peguei a matriz, calculei as matrizes cofatores, transpus para encontrar a matriz adjunta, então eu já tenho essa adjunta calculada, tá? No início da aula, eu vou usar ela aqui, beleza? Só que, para verificar que a matriz tem inversa, agora eu estou discutindo inversa. Matrizes cofatores, não importa se o determinante é zero ou não é zero, tá? Ela existe independente de determinante. A matriz adjunta existe independente de determinante. A inversa é que deu o problema. Então, para antes de calcular a matriz inversa, eu tenho que verificar se ela existe. Para verificar se ela existe, a gente calcula o determinante. Isso é uma matriz 3 por 3,
né? Você pode calcular o determinante dessa matriz repetindo aí, então, as duas primeiras colunas, né? Que é a regra de Sarros, clássica, rápida aqui, para a gente pensar nela, né? Então, eu vou fazer o produto, isso vai me dar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse produto aqui é 0, tá aqui o 0. Esse produto aqui também é 0, tá aqui o 0. Esse produto é 2, porque 2 vezes 2, perdão, é 4, 2 vezes 2 é 4, tá aqui o 4. Vou no sentido contrário, eu vou ter então 0, eu vou ter 1 vezes 3 vezes 1, que é menos 3, e vou ter 2, o 0 estava aqui, né? E vou ter 2 vezes 1, que é 2, vezes 3, que é 6. Então, tá aqui escrito este determinante e o resultado dessa conta aí é menos 5, ok? Fechou. Calculei o determinante. Calculado o determinante, a gente calcula, então, a matriz inversa, porque a fórmula diz que a matriz inversa ela é 1 sobre o determinante, portanto, é 1 sobre menos 5, que é menos 1/5, tanto faz, vezes a matriz adjunta. A matriz adjunta eu catei ali da conta que a gente já tinha feito, tá resolvida quem que é a inversa desta matriz A, tá calculada. Ah, Fran, eu preciso multiplicar cada elemento dessa matriz por menos 1/5? Você pode, tá? Funciona igual, o que está escrito aqui é só uma outra forma de escrever. Como nenhuma das entradas dessa matriz é múltiplo de 5, eu não vejo vantagem de fazer essa conta, tá? Mas você pode, se você quiser exibir ela bonitinha, você pode, tá bom? Bom, e vamos calcular então a matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Eu vou pegar uma matriz genérica 2 por 2 aqui, certo? E calcular a matriz inversa dessa matriz genérica. Só que se ela é uma matriz genérica, eu preciso verificar que existe inversa primeiro. Então, para verificar a existência, o que a gente faz? A gente começa calculando o determinante. O determinante desta matriz é produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Quando que a inversa existe? Vai existir esta inversa se e somente se o determinante desta matriz for diferente de zero, ou seja, se e somente se A vezes D menos B vezes C for diferente de zero. Guarda essa informação. Guardou? A gente vai agora calcular a matriz dos cofatores. Para calcular a matriz dos cofatores, eu preciso calcular cada um deles. Então, eu vou calcular lá o A11, o A12, o A11 é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante de uma submatriz. Só que agora a matriz original era 2 por 2. Se eu tiro uma linha e uma coluna, me sobra uma matriz 1 por 1. O determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio número, certo? Então, aqui eu vou multiplicar por det de uma matriz 1 por 1. Quem que sobra quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna? Só o tal do d. Então, isso aqui fica menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 vezes d, d. Esse rolê do determinante ser o próprio número vai acontecer em todos os cofatores para essa matriz, tá? Por quê? Porque ela é uma matriz 2 por 2, eu tiro uma linha e uma coluna, sobra uma matriz 1 por 1, então isso vai funcionar para todas as submatrizes. Então, eu vou escrever direto quem que é o cara, tá? Então, vai ficar, o próximo aqui é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, vezes uma submatriz aqui, beleza? Que eu obtenho o quê? Tirando a primeira linha e a segunda coluna. Vai dar vezes C. Portanto, isso aqui fica menos C. Agora, eu vou pegar linha 2, coluna 1, menos 1 elevado a 2 mais 1, 3. Se eu tiro a linha 2 e a coluna 1, se eu tiro a linha 2 e a coluna 1, me sobra B. Então, isso aqui é menos B.
E o A2, 2 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, 4. Tiro linha 2, coluna 2, me sobra A. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 vezes A, que é o próprio A. Portanto, quem que é a matriz, os cofatores desta matriz M? A matriz dos cofatores dessa matriz M é D menos C menos B e A. Bom, mas se a matriz dos cofatores é essa, quem que é a matriz adjunta? Porque a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Então, eu vou pegar essa bonita e vou transpor. Isso vai me dar D menos C menos B e A. Ok? Agora, eu quero a inversa. Mas quem que é a inversa? A inversa é 1 sobre o determinante da matriz vezes a sua adjunta. Então, eu já calculei todo mundo, então eu consigo fazer esse cara. O determinante é diferente de zero, então eu posso pôr ele aqui, ó, bem bonitinho, certo? Vezes a matriz adjunta. A matriz adjunta é D menos B menos C e A. E isso aqui é verdade para a matriz quadrada 2 por 2 inversível, qualquer matriz 2 por 2 que tiver inversa, a inversa dela tem essa cara. E o que que essa cara tem de legal? Aquilo que os professores, que o pessoal de cursinho costuma decorar, né? Essencialmente você fez o quê? Você trocou o sinal da diagonal principal, ó. Você troca o sinal da diagonal principal e troca de posição. Perdão, você troca o sinal da diagonal secundária e troca de lugar os elementos da diagonal principal. Então, você trocou os caras da diagonal principal de lugar e trocou o sinal da diagonal secundária, pega essa matriz, multiplica por 1 sobre o determinante da tua matriz original, você tem a inversa de uma matriz 2 por 2, tá? Então, muitos livros vão apresentar esta equação aqui como uma fórmula para você calcular a inversa de uma matriz. E o que a gente fez aqui é um cálculo verificando que, pelo processo de cálculo de matriz inversa, utilizando a matriz adjunta, esta fórmula, que é apresentada por muitos autores, é verdadeira, tá? Na próxima videoaula, eu vou apresentar uma outra forma de se calcular matriz inversa e eu vou, por este outro método de cálculo de inversa, verificar essa fórmula da matriz 2 por 2 novamente, tá? E aí, pelo outro caminho, então. Mas ela funciona bonitinho, você pode só decorar isso aqui e usar, tá? A gente já verificou que ela funciona. Queria te convencer mesmo, beleza? Por esse vídeo era isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Deixa um joinha aí, se inscreve no canal, dá uma força aí para mim nesse sentido, compartilha com os amigos de vocês para que eles possam aprender matemática também e vamos tentar fazer o canal crescer. Me ajuda aí nisso, beleza? Obrigada, pessoal!